Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal, ainda continuando a sequência de vídeos falando sobre sinais vitais. Esse provavelmente vai ser o último, sobre coleta de sinais vitais. É claro que muita informação ainda virá nos vídeos futuros, onde a gente pretende fechar toda uma consulta de enfermagem, falar tudo que é feito nela. E hoje eu vou apresentar o nosso relógio e saber a importância dele na coleta de sinais vitais. Vamos lá? Vem comigo! Bem, pessoal, é o seguinte, dentro da coleta de sinais vitais, indispensável que seja colhido também os batimentos, o BPM, batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca, e a frequência respiratória, que é medida em RPM, respirações por minuto. Os BPMs nós até já falamos quando comentamos sobre a oximetria de pulso, sobre o oxímetro, e voltamos a comentar inclusive no estudo sobre a pressão arterial, que já que na ausculta da pressão a gente consegue ter noção de ritmo e até contar, se necessário for. Lembrando que os valores, você pode voltar lá para ver os vídeos, valores de referência são bradicardia abaixo de 60, taquicardia acima de 100, e que esses valores variam. Você pode ir lá nos vídeos anteriores, todos eles vão falar alguma coisa de mudança que acontece dependendo da situação que a pessoa se encontra, estado rígido ou estado com algum agravo. Bem, gente, mas esse vídeo então eu vou deixar mais para a gente conversar sobre o RPM, sobre a frequência respiratória. Qual que é normal? Bem, depende da fase de vida do indivíduo. Uma criança tem uma frequência respiratória maior por natureza, enquanto uma pessoa em idade adulta mantém um padrão de 20, 22, nessa faixa RPM. O que acontece? Muitas vezes eu posso ter um valor alterado, assim como eu tenho às vezes valores alterados para batimentos por minuto. Um esportista, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, uma pessoa que tem o costume de realizar atividades anaeróbicas, longo tempo com pouca carga, um ciclismo, uma maratona, tem a tendência a ter um batimento cardíaco diminuído, abaixo de 60 por vezes, o que numa pessoa considerada normal seria bradicardia, mas para aquela pessoa normal por causa do condicionamento. Então a respiração acontece a mesma coisa, uma pessoa mais calma, uma pessoa que faz exercícios respiratórios, uma pessoa que tem um ritmo de vida diferente, ela vai acabar tendo um ritmo de respiração diferenciado, podendo ser abaixo ou podendo ser, dependendo da pessoa, considerando níveis de ansiedade. Como, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa muito ansiosa, ela tem a tendência a hiperventilar, isso eu falei lá na oximetria também. Aumentar a quantidade, a frequência respiratória, absorvendo mais oxigênio, alegando ou percebendo uma falta de ar, uma sensação errônea de hipóxia. Na verdade, ele está hiperventilando, tacando oxigênio, e aquilo é uma reação simpática e parasimpática. Normalmente, o que acontece normalmente, são pessoas que são ansiosas ou numa crise de ansiedade aguda. Então, tudo isso aí modifica o ritmo. Outra coisa que é muito importante para falar na hora que a gente vai aferir o RPM, ou seja, a frequência respiratória, é que eu não posso contar para a pessoa que eu vou colher esse dado. Se eu chegar para o meu paciente e falar, agora você fica calmo que eu vou ver quantas respirações você faz por minuto, de imediato a pessoa vai mudar a frequência. Por quê? Ao contrário do coração, que é algo mais difícil de ser controlado, que é autônomo, totalmente autônomo, a respiração também ela é autônoma. Só que eu tenho um certo controle sobre ela. Eu consigo acelerar ou desacelerar. E quando eu percebo que alguém está olhando isso, naturalmente, espontaneamente,
eu altero a frequência. Então, geralmente, quando eu vou coletar esse sinal vital, essa frequência respiratória, a gente pega o pulso, pega o reloginho, lembrando que quando eu estou fazendo uma contagem, eu tenho que fazer obrigatoriamente em 1 minuto. Não adianta eu pegar 3, 5, 10 segundos e fazer a multiplicação, porque não vai dar certo, vai dar alguma diferença sempre. Se eu tenho, por exemplo, 2 batimentos em 3 segundos, eu posso ter 5 batimentos em 6 segundos, posso ter 8 dentro de 9 e aí por diante. Então, assim, é algo que vai mudar. Então, eu preciso fazer a medição dentro de 1 minuto. Pego, seguro o pulso e vou contar os minutos, o batimento cardíaco. Bem, gente, eu já tive outros aparelhos que me deram essa referência. Se o meu Sigmo for um aparelho de pressão for digital, ele vai me dar esses dados. Se o meu oxímetro está ali, ele vai me dar esses dados também. Então, logo, eu posso contar basicamente a frequência respiratória. É o que a gente faz, a gente tenta enganar a pessoa para conseguir contar. Pega o pulso, coloca sobre a posição do abdômen e observa o movimento abdominal. Cada movimento abdominal de subida e descida é uma respiração, totalizando ao final a quantidade de respirações que essa pessoa teve. Logo, a frequência respiratória está dada. Como eu disse, existe um valor de barreira de 20, 22 que seria o basal, mas muda de pessoa para pessoa. Pessoas com doenças crônicas pulmonares têm tendência a respirar mais rápido. Por quê? Pode haver uma pneumocorticose, doença para nós aqui do interior de Minas, geralmente a doença do carvoeiro, que tem muito contato com o pó de carvão, o carvão se acumula nas paredes dos alvéolos do pulmonar, vai empretejando. Isso aí, quem tem muito contato com poluição e fumante acaba tendo também uma espécie de pneumocorticose. No caso do fumante, lembrando que um pulmão, uma vez danificado, nunca mais se recupera. Eles falam, existe aí uma historinha de que com 10 anos que a pessoa parou de fumar, o pulmão está limpo. Pode ser que o carvão se limpe, o carvão saia, o preto carvão saia. Porém, as lesões que já foram causadas de alvéolo, que parecia um cachinho de uva, vai se tornando quase algo tipo uma amora, porque é tudo mais juntinho, até o ponto de tornar só um balãozinho, diminuindo a área de transferência de gás carbônico para dentro, gás carbônico para fora, gás oxigênio para dentro, gás carbônico para fora. Isso aí vai nunca mais sara. Danificou, vai ficar. E é isso que causa aquilo que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que também é uma doença geralmente relacionada ao pessoal que tem uma vida não muito saudável com relação ao pulmão, e pessoas que normalmente, pelo simples envelhecimento, por ter uma tendência genética, às vezes, já adquirem essas doenças ao longo do tempo. Existem também outras doenças, como o câncer, como os tumores intrapulmonares. E o que acontece? Todas essas doenças que afetam o pulmão, a asma também, dentre outras, vão causar o quê? Vão impedir a troca gasosa. Como eu disse, vão impedir que o gás oxigênio entre e o gás carbônico saia. Havendo a necessidade de aumentar a frequência para que mais oxigênio consiga entrar. Mecanismos como das doenças do DPLC ou da pneumocorticose são que a quantidade de contato que o ar tem com a parede do pulmão, onde vai acontecer a troca, fica diminuído. Ou seja, se eu tenho várias bolinhas ali entrando, inflando de oxigênio, eu tenho uma área muito maior do que eu teria se fosse só um balão contínuo. Então, no caso do DPLC. No caso de doenças como tumoração ou infecções secretivas, como por exemplo pneumonia, que além de ter o processo inflamatório que já diminui essa capacidade de troca gasosa, também tem a produção de muco em um pulmão estagnado, onde vão cobrindo partes do pulmão de secreção. Isso também vai impedir a troca e a pessoa vai ter de respirar mais rápido. Então, essa é a importância de se colher o sinal de respirações por minuto, de frequência respiratória, para me saber
como está o pulmão, como está a frequência respiratória e a capacidade vital. Existem aparelhos que medem isso aí, geralmente em ambiente intra-hospitalar, que mede a capacidade vital, que é a quantidade de oxigênio, de ar, na verdade, que entra dentro do pulmão. Desculpe. Bem, gente, isso aí não tem a ver com RPM, isso é outro tipo de exercício, é um tipo de exame feito em laboratórios de pneumatologia. O que a gente está fazendo aqui é já ter uma prévia de como está a situação de troca gasosa, a capacidade de troca gasosa. A gente não mede volume, a gente mede a quantidade de vezes que a pessoa respira. Como eu disse, a ansiedade altera, agora doenças pulmonares faz com que aumente a frequência para que haja respiração melhor. E junto com isso a gente observa outros sinais que a gente vai falar em vídeos posteriores, que aí já vamos falar não de sinais vitais, mas já de sinais e sintomas relacionados a uma pessoa não rígida ou em um estado de doença, ou pré-doença, ou pós-doença, ou risco de doença. E nós vamos falar de estertores, roncos, sibilos, que são a ausculta, ou de batimento de asa nasal, ou de tiragens intercostais, que também são sintomas e formas da gente avaliar o pulmão, mas isso é assunto para outro vídeo, a gente vai ver mais à frente. Por enquanto eu fico por aqui. Antes que alguém pergunte, tem também a possibilidade de frequência diminuída, que seria a bradipneia. Essa bradipneia pode ser, por exemplo, perceptível em momentos de hipotermia, relacionado lá a baixa temperatura. Quando a musculatura vai parando de reagir, a pessoa vai entrar em estado de sonolência. E para concluir, uma curiosidade, que pode ser que mais à frente eu fale, mas eu disse, o pulmão é autônomo, ou seja, ele funciona sozinho, mas eu controlo. Como que ele funciona sozinho? Quando eu durmo, a quantidade de gás carbônico que está no meu sangue vai falar para o cerebelo, que é o que funciona, que faz funcionar essa parte, que ele precisa funcionar. Então a respiração do sono é aquela... Esse tipo de respiração é feita pelo cerebelo, promovida pelo cerebelo. Quando o gás carbônico aumenta demais na corrente sanguínea, dispara, puxando o ar para dentro. E é como se fosse respirações em arranco. Essa é a respiração do sono, e que promove aquele ronco que a maioria das pessoas que moram com alguém escuta. Porque tem algum problema nasal. Isso aí é assunto para outros vídeos. A gente vai falar sobre quando a gente estiver falando de inspeção e anamnese. Mas cabe para a gente saber como que funciona. E até detalhe, esse tipo de respiração não pode ser imitada tão fácil. Então uma pessoa que está desmaiada tem esse tipo de respiração. Se a respiração não está assim, a pessoa não está desmaiada. É uma das formas também de descobrir se a pessoa está mentindo. Meu famoso piti. Mas deixa o próximo vídeo. Gente, então por hoje é só. Tchau. Logo, logo eu volto continuando a sequência aí da consulta de enfermagem, tá bom? Abração, coração para todo mundo. Tchau, tchau. Pessoas normais não têm tempo para ir às compras. O Magazine Luiza já há tempos atua no mercado digital, com produtos e promoções imperdíveis. A minha loja Magalu leva até você tudo o que você precisa. Clique no link da descrição e aproveite.